Dando início à quinta temporada do Tiragosto, hoje eu falo com Alan Dias Castro, poeta, escritor e compositor, que tem um canal já bem famoso na internet, Voz ao Verbo, um trabalho de música e poesia em parceria com o Thiago Correia, o Reverb, e também divulga seu último livro. Tudo bem, cara? E aí, meu brother? Como é que tá? Tudo ótimo, cara. Firme. Prazer trocar essa ideia contigo. Que legal, cara. Bom, agora que a gente se vê de vez em quando, vamos deixar... Vamos botar o assunto em dia. Mas vamos escolher bem as perguntas. Não vamos lembrar de tudo, pode ser? Cara, começando pelo começo. Onde é que tu nasceu? É profundo, É Léo? profundo, profundo. Porque tu morava aqui, eu te conheci aqui, sim, mas tu nasceu no interior. Isso, sou do interior. Eu nasci em Frederico, me criei em Passo Fundo. E aí sim passei a minha infância inteira lá e depois vim para Guaíba. Fiz faculdade aqui, a gente se conheceu aqui e agora já é uma década de Rio. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, 15 anos de Rio, não sei. Entre uma década e duas no Rio. Cara, e como é que foi essa parte ali? Então, a tua infância foi já em Passo Fundo? Eu fui com 1 ano para Passo Fundo, por isso que eu considero que eu sou de lá e tal. Entendi. Passei a infância. Tu é o mais novo tu é o caçula da família. Uma prole de 4. De 4. Isso. Tu era o que incomodava ou era o quieto? O cara quieto, por incrível que pareça, era inclusive na adolescência, eu era o cara que falava pouco e tal. Uhum. E agora acho que eu estou descontando todo esse botando em dia. Assunto engasgado aqui, eu tô botando em dia. Eu era realmente o mais quieto, o cara. E depois eu tenho 3 irmãs, né, cara? Uhum. Todas, uma em primeiro lugar, não sei o quê, outra, eu fui me destacando ao contrário, sabe? Se destacando por não. O que tá demorando para isso, o que tá faltando fazer aquilo. E tu tinha feito direito um bom tempo, não foi? Uns 3 anos? 2 anos de direito, isso. Eu ia te perguntar por que tu resolveu sair, qual foi a ideia de trocar, não era aquilo que você queria? Primeiro porque era na dúvida, aquela coisa, 16, 17 anos, não sabia o que fazer, eu vou fazer o que meu pai fez, o que meu avô fez, o que minha mãe fez. Referência da família. E aquela, né, não sabe o que fazer, já tem um caminho aqui, trilha esse caminho que a porta está aberta. Por um ponto, isso é legal, Rodolfo, se eu gostasse daquilo, encontrar uma porta aberta ali é bom, né? Claro. Só que para mim foi o contrário. Para mim, quando eu cheguei naquela fase de procurar emprego, procurar estágio, e quando eu cheguei assim, esse aqui é o filho do Henrique, filho da Ledi, foi uma coisa que me bateu mal. Sim. Eu queria fazer o meu próprio roteiro, que seja, não queria aquela coisa, tu vai arrumar esse emprego aqui, aí quando tiver 30 e poucos anos você vai fazer um concurso e tá com a vida ganha. Aí é envelhecer, morrer e acabou. Então, sinceramente, não era, se isso é vida, eu decidi que não seria a minha, né? Entendi. E sem criticar, sem nada, hoje em dia eu agradeço muito essa possibilidade que meus pais me deram, não era aquela coisa de ir contra o que eles queriam me dar. Claro. Ao contrário, era ir a favor do que eu acreditava. E por que a publicidade daí? Tem que ter um diploma, aquele papo. Lá vamos nós. Tem que ter um diploma. Mas eu gostava de escrever sempre. Então... Isso, eu ia te perguntar isso também. Quando é que começou a coisa de gostar de escrever? Esse interesse por leitura também? Então, eu tive pouquíssimo destaque em colégio, assim, mas uma única área que eu me destaquei foi isso. Fui o primeiro a aprender a ler na turma. E aí, o primeiro a escrever também algumas coisas. Que massa. Mas o lance de ter sido o primeiro a aprender a ler já me abriu alguma porta. Né? Eu não sou tão ruim assim tudo, né? E minha mãe, cara, é uma leitora assídua, assim, e ela que me empurrava. Incentivava. E ver ela ler também. Aquela coisa, não adianta às vezes tu empurrar, dizer o que fazer e só da boca pra fora. Ela é um exemplo ali pra mim. Na infância eu fazia o cartão de Dia das Mães, tudo era... O meu presente era o texto, né? E quando eu decidi dar vazão a isso mesmo, chamar de profissão, quero ser escritor, quero levar isso adiante, ela falou, quer escrever, meu filho? Então lê. E já que a gente está pela área da faculdade ali, uma pessoa importante no teu trabalho, um grande parceiro teu é o Thiago Correia. Thiago Correia, até hoje. Tu conheceu ele na Ginga, quando vocês estavam trabalhando? Tu conheceu ele antes? Como é que tu conheceu ele? Na Ginga. Eu trabalhei na agência Júnior da SPM e de lá eu fiz muitos jingles para ONGs. E aí começou a surgir essa paixão, sempre gostei muito de fazer letras de música. Aí como linkar o trabalho, uma profissão, com fazer letras, né? E aí dessa experiência na agência Júnior, fazendo para ONGs, a coordenadora, que é a Dora, me indicou para uma produtora. Adora. Querida Dora. O Thiago já trabalhava lá, e aí a gente começou a fazer as primeiras parcerias assim. A gente tem um projeto junto chamado Reverb Poesia, que a gente tem a maior honra de dividir o palco com ele, né? E Reverb é isso, é música e poesia, cada um na sua área ali fazendo. A gente vai botar uns trechinhos aqui na... Diretor, bota lá então. Logo no nascimento já era visível, e por um pai tão sério, aquilo era horrível.
Um filho nascer palhaço não foi razão pra festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse. O Rio de Janeiro, quando que tu decidiu que tu queria sair daqui? E se quando tu decidiu sair daqui já era o Rio ou talvez tinha outra ideia? Meu pai, ele gostaria de ter sido músico e pelo rumo da vida não foi e tal. E o sonho dele era ir para o Rio de Janeiro. Ele tinha um tio lá, meu tio que ia hospedar, ia dar os primeiros suportes ali. O meu pai já com a passagem comprada, o tio morreu. Putz, é mesmo? E aí ficou aquela coisa entalada, vou por conta, não vou. E aí não foi. E aí eu tinha essa história, eu ouvi essa história a minha vida inteira e tal, e na adolescência em diante começou a coincidir, né? Só que eu costumo dizer o seguinte, por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. E por muito tempo eu levei isso como um peso, né? Então, tenho que ir porque meu pai não foi, tem que corresponder, e nada disso, cara. Depois que eu percebi que eu tava ali, porque era o meu sonho, repito, era parecido, mas eu tinha que fazer o meu, ele não fez o dele, deu o jeito dele. Cada um tem sua vida, é isso. Eu já vinha do sonho, já estava insatisfeito na publicidade ali, trabalhando em agência. Eu queria focar mais no autoral e não era possível. E aí surgiu uma oportunidade de conhecer o Rio através do Pablo, um amigo comum aqui. Disse, cara, vem pra cá, vem tentar alguma coisa. Preparei o material de discos e textos e tal, e fui conhecer o Rio de Janeiro. E cheguei lá e foi muito bom, cara. Eu ia passar uma semana na casa do Pablo e da Laís, que eles me receberam lá. Não, só uma semana. Só mais uma semaninha. Eu fiquei um mês lá. No sofá. No sofá, meu sofá. O meu sofá. Meu já, sofá. Né? Meu sofá. E te digo como era massa aquela fase, cara, que eu não tinha nada e só tinha aquele sofá, porque finalmente eu tava dando vazão ao tal do sonho de ir pro Rio tentar. Uhum. E aí cheguei lá com esse material, deixei pra um monte de gente e tal, conheci o Bebeto, cantor do samba rock e tal, deixei o material. E lá em janeiro de 2010, me liga o Bebeto. Cara, lembra aquele dia que tu me entregou, vou gravar 3 músicas. Pô, aquele susto, né? Aí eu falei, então vou acompanhar a gravação. E aí foi um momento que o Pablo, mais um mês, mais uma semaninha. Como é que tá meu sofá aí? Então, e aí eu fui pra ficar mesmo. Cara, enfim, tá fazendo um sucesso enorme, tem muita gente que acompanha seu trabalho. Eu queria saber como é que tu tem, como as pessoas te retornam isso um pouco, como é que tu vê um pouco desse retorno do público, como que eles te acessam e o que as pessoas dizem que tu acha legal, como que é esse retorno do público hoje? Eu tinha um discurso para o meu primeiro livro que era, para mim não faz diferença ser alguém na vida, eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Só que eu não sabia o que significava isso na prática, né? Como assim fazer diferença? Era o meu intuito, meu objetivo, mas na prática não tinha acontecido. E com esses vídeos que eu fiz do Voz ao Verbo, cara, que é o lance de botar o que eu sinto da maneira mais clara, mais simples possível, sem máscara, eu não quero fazer para escritor, olha que texto maravilhoso, não, eu quero chegar nas pessoas de maneira simples e sincera. Eu levo a poesia das pessoas, não espero que elas vão lá na livraria, me busquem, não. Claro. Eu levo até elas e, cara, isso gerou um movimento espontâneo por WhatsApp, por redes sociais, então que eu perdi o controle total, assim. No começo assustador, sinceramente, de alguém chegar e falar... Não, você fez a diferença na minha vida, não só fez a diferença, como teus textos, sei lá, salvaram minha vida, coisas assim bem fortes. No começo eu assustava, e agora eu percebi que consegui fechar o tal do ciclo. Então, cara, eu faço alguma coisa que eu gosto, eu vivo disso e, por consequência, isso faz bem para alguém. O meu trabalho faz a diferença, talvez seja muito forte, mas faz sentido para alguém, já é grande coisa. Né? Perdoar alguém, às vezes é mais difícil do que pedir perdão. Não que seja fácil, mas é como ouvir eu te amo. Tem alguém que está vulnerável ali. E muitas vezes quando eu ouvi um pedido de desculpas ou a frase eu te amo, eu entendia como se a pessoa estivesse dizendo que eu ganhei, sabe aquela coisa? Me sentia assim, pronto, ela admitiu, eu venci, ganhei. E por entender como uma competição, muitas vezes, quando eu ouvi a frase eu te amo, já dei umas respostas absurdas. Por exemplo, eu respondi eu te amo dizendo obrigado. Idem era uma coisa que eu gostava muito de dizer. Simplesmente por não querer dar o braço a torcer e responder também eu te amo, eu também te amo. Tu pensou em desistir ou voltar e por que tu acabou ficando e por que tu acreditou?
Várias vezes. Várias Vezes. vezes. Claro, cara, foram 10 anos, não é... Eu falo que esse papo de buscar o sonho tem a realidade no meio do caminho, né? Todo mundo é tão lindo, tão... meu Deus, agora lançou o livro na editora que ele queria e tá na... Porra, velho, o caminho não é tão simples. Esse é só mais um degrau. É um degrau, sem dúvida. E tem a palavra, aquela tal da resiliência, que eu costumo chamar de fôlego. É fôlego, a gente conseguiu alguma coisa que acha que vai mudar a tua vida, não é isso. Ou não conseguiu, acha que acabou tudo, não é isso também. É um dia depois do outro, um objetivo depois do outro, sempre lembrando de o porquê que eu fui lá. E o mais engraçado, digamos assim, o mais surpreendente é que eu fui para lá também para apostar em outros amigos, outros compositores, levar trabalho dos outros, assim. E o que acabou repercutindo mais foi quando eu dei a cara, quando eu venci esses medos assim, de me expor, principalmente. O que eu sentia e o que eu acreditava. E foi aí que começou, dessa quebra de barreira pessoal, que consegui chegar nas pessoas. Claro. Botando em prática o meu objetivo. Agora que tu atingiu isso mesmo, como é que tu tá se sentindo, cara? É um alívio gigante, cara. É um alívio de ver os amigos também dando certo, dando passos importantes na vida deles, é de ver que a gente não era louco, né? De ver, quando eu vejo a Nádia lá ganhando um Grammy, eu penso, putz, quando eu vejo nosso parceiro Moreno Moraes com um disco em cima, chegando, Thiago Corrêa também, a gente junto com o Reverb, rodando o Brasil, cara, vendo as pessoas se emocionando com a nossa música autoral, a gente, cara, valeu a pena, repito, valeu a pena insistir, ter fôlego para continuar remando, voltar a remar. A gente não era louco, sabe? E se for, que bom, a gente já acertou o caminho. Que bom que a gente saiu do que é normal, do padrão, que a gente teve essa coragem de dar um passo, né? Cara, então quero te agradecer a presença. Porra, demais. E, bom, te desejar sucesso, né, nos projetos todos. Só te botar uma saia justa aqui, cara. Eu falei teu nome no livro, tu não falou em nenhum momento, ou seja, não leu. Muito bom. O último livro do Alan, não é o único, é o último, é o Voz ao Verbo. Recomendo. Valeu, meu mestre. Valeu, obrigadão. Cheguei no Rio, meu sonho, por que não o rei, né? Por que não? Direto no Roberto Carlos, no rei. Cara. É isso aí. Aí com uma letrinha na mão, aí cheguei lá, encostei na casa dele, e o segurança, gente finíssima, cara. Falou, fica aí que ele vai descer. Lá, tá falando com as plantas, já vai descer. Eu tô esperando o cara desceu, tá? Daí, vem segurança, não sei o que, ele com um carrão conversível, cara. Eu ali com a letrinha na mão. E ele dirigindo? Dirigindo, bicho. Pô, bicho. E aí chegou ali, quando ele parou assim na minha frente, eu falei, ô Roberto, não sei o quê. Aí ele falou, não posso parar? Esse foi o meu diálogo, cara. Roberto, não sei o quê. Ele olhou pra mim e falou, não posso parar? Falei, cara, eu tô numa cena aqui do... Que filme é aquele? Do filme do Roberto, eu me senti um... Pô, acabou. Eu liguei, pai, falei com o Roberto, pai. Não sabe o que eu falei hoje? O que ele disse? Não posso parar? Pô. Deixa eu passar, que eu sou bom de peleia. E a vida não pode acabar, pois o meu amor espera.